Oi, deuses! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Deusas Cientistas. O espaço onde a ciência e a ancestralidade de mulheres negras e indígenas se encontram. Todas as vezes que eu precisei subir ou me levantar, foram as mulheres negras que me deram a mão. Esse podcast se torna eterno agora, graças à realização Universidade Afro-Latinas. Hoje, vamos conhecer a trajetória inspiradora de Rosalva, uma geógrafa premiada pela comunidade ribeirinha e pela comunidade científica. Prepare-se para conhecer Rosalva dos Reis. Rosalva nasceu em um município litorâneo extremamente bonito chamado Cururupu, que fica no Maranhão. Cururupu é composto 100% pelo bioma Amazônia e Rosalva possuía uma relação forte com a região. Só que aos 3 anos teve que se mudar para São Luís e cresceu numa região periférica da cidade. Apesar de se mudar cedo, Rosalva retornava sempre para participar das festividades de Cururupu e manter relações com parte da família que vivia lá. Apesar de eu ter vindo para cá, para São Luís, aos 3 anos, né? E viemos todos que nascemos lá, porque foram 5 filhos que nasceram em Cururupu e 3 que nasceram em São Luís. Então, apesar de eu ter vindo muito cedo, eu sempre tive ligação com o município, porque as minhas 2 famílias são de lá, tanto de pai quanto de mãe. Apesar de terem imigrantes para São Luís e para outros estados do Brasil, ainda existem famílias nossas que vivem lá. Então, nós voltávamos assim, em épocas de férias, na época do Carnaval, que é a grande festa do município, uma das grandes festas do município, Carnaval, ou então na festa de um santo, que é São Benedito, né? Que ocorre em outubro e que também chama muita gente, congrega muitas pessoas, né, em torno dessa festa. Então, eu nunca deixei de ir a Cururupu, né? Então, eu sempre mantive relações. Cururupu é um lugar que representa mais que suas origens, é a alma da sua trajetória. Na adolescência, Rosalva era encantada com a maneira de ensino de um professor de geografia, Juvenal Barros. Com aulas super legais, ele era comprometido e inspirou muito ela. Foi nesse momento que ela descobriu sua paixão pela geografia. Gente, Rosalva morava numa região periférica e aí ela sempre buscou crescer. No começo, ela tentou vestibular para a área de saúde, mas percebeu que não era muito o caminho e optou pela geografia, atraída pela sua paixão, mas porque também ela tinha a possibilidade de estudar no turno vespertino e trabalhar ao mesmo tempo. Rosalva, vindo de uma realidade difícil, priorizava muito a sobrevivência, como muitas mulheres como ela. Eu também decidi muitas coisas na minha trajetória pela sobrevivência. E ela foi movida pela ambição e decidiu fazer o ensino superior. Em sua região, havia apenas 2 universidades, o que tornava o ingresso muito competitivo. Apesar disso, ela conseguiu. Foi a primeira da sua rua a entrar na universidade. E ela não ia parar na graduação, ela queria o mestrado e o doutorado também. No entanto, o caminho não foi tão fácil. Durante o mestrado, Rosalva tentou 4 vezes. Primeiro, porque ela desconhecia o processo e direcionamento a poder. Ela não tinha isso. Além disso, ela teve que tentar sozinha. Como é que ela conseguiria chegar nesse lugar desconhecido e sem uma orientação? Em uma dessas tentativas, ela decidiu desabafar com o professor, que deu uma carta de anuência. Disse que ela iria fazer a seleção até passar e não deixou ela falar e se. Depois de 4 tentativas e erros, ela entrou no mestrado em Gestão e Políticas Ambientais pela Universidade Federal de Pernambuco e teve que migrar. Velho, eu conheço muitas pessoas que nem tentam, que simplesmente acha difícil e não tenta. Você tentar 4 vezes sem desistir é muita resiliência. E aí Rosalva se mudou para Recife, no Pernambuco, mas fez em sua pesquisa uma análise de gestão ambiental para a costa sudeste de São Luís, no Maranhão.
A experiência do mestrado foi ótima. Os minicursos, os eventos, as viagens, ela conheceu várias regiões, a turma era muito acolhedora. Ela estava solteira e sem filhos e podia viver o processo da escrita do mestrado com dedicação exclusiva. Aí que a gente fala que valeu a pena o sufoco das 3 tentativas, né? Rosalva então entrou no mestrado em 2003. Em 2004, Rosalva se casou e teve uma relação estável. Em novembro de 2004, o seu filho, Fabrício, nasceu. Ela não tinha concluído o mestrado e descobriu que era uma mãe atípica. E o que seria uma mãe atípica? Fabrício nasceu com paralisia cerebral e ela precisou se dedicar a ele. Segundo o World Cerebral Palsy Day, no Brasil surgem pelo menos 30 mil novos casos de paralisia cerebral por ano. Cuidados multidisciplinares com neurologistas, ortopedistas, fonoaudiólogos e psicopedagogos são essenciais para promover uma vida melhor a crianças com paralisia cerebral. Além disso, um estudo realizado na Universidade Federal de Sergipe mostrou que as crianças e os adolescentes com paralisia cerebral são, em grande parte, minorias vulneráveis. Pessoas pardas, pretas e suas famílias vivem na linha da pobreza extrema. Foi uma grande surpresa para Rosalva ter uma criança com paralisia cerebral. Ela não tinha uma referência próxima, então foi tudo muito novo. O amor gigantesco que ela possuía vinha acompanhado de muito medo de errar. Logo no início, no nascimento, na UTI neonatal, Rosalva foi se comunicando e encontrando ajuda e referências. O hospital também foi muito bom, porque quando Fabrício saiu de lá, havia uma equipe que ia até a casa para acompanhá-lo. O acompanhamento tinha fisioterapeuta, neurologista, fonoaudiólogo. Foi um momento de muita alegria, mas de muita incerteza também. Infelizmente, Fabrício passou por muitas internações, muitas pneumonias, bronquites, com vários médicos de especialidades diferentes acompanhando. Você deve estar se perguntando, Rosalva parou o mestrado dela? Afinal, agora ela era mãe de Fabrício que dependia de muito suporte. A resposta é não. Agora é que ela queria crescer ainda mais e dar ao seu filho a possibilidade de uma vida melhor. Rosalva precisou prorrogar a conclusão do mestrado por 6 meses, pois as demandas médicas e emocionais eram imensas. Além disso, ela era mãe e tinha direito de viver o filho dela assim que nasceu. Um dado super importante em relação à academia que você precisa saber é que somente em 2017, a Lei número 13.536 de 2017 estendeu as bolsas de estudo para mães e adotantes. E agora, em 2024, a Lei número 14.925 amplia essa proteção, assegurando também que você possa aumentar o prazo acadêmico para os pais e pessoas responsáveis com no mínimo 180 dias. Ou seja, antes disso, não havia uma licença maternidade para cientistas. Não sendo à toa que o número de mulheres na ciência diminui com o avanço na carreira científica. As mulheres desistem porque na prática, ou você é mãe ou você é cientista. Rosalva então finalizou seu mestrado em 2005 e passou a conciliar a docência em um centro acadêmico, porque ela passou para ser professora concursada de um centro acadêmico, com alguns projetos de extensão, conciliando isso com o casamento e os cuidados com Fabrício. Quando seu filho tinha apenas 3 anos, uma fonoaudióloga sugeriu que ele ingressasse na escola. Rosalva, cuidadosa e cheia de esperanças, escolheu uma instituição com experiência para atender crianças atípicas. Aquela decisão inicial mudaria toda a trajetória educacional e pessoal de Fabrício. Desde o início, ele foi acolhido com carinho e respeito na escola. E Rosalva ficou encantada com o método pedagógico da escola e o lado humano presente nas interações. Bom, no segundo ano de escola de Fabrício, Rosalva se separou de seu marido e se viu sozinha, tendo que cuidar dele, que dependia dela. A maternidade solo já é difícil, agora imagine a maternidade solo, onde o mundo não entende que existem pessoas com necessidades diferentes. Rosalva e a sua família então se uniram e todos foram morar com ela.
mãe, irmã, irmão, sobrinho, para que ela pudesse criar o seu filho e conciliar sua carreira como cientista. Bom, no começo, Rosalva sentiu culpa, porque a família passou a morar em uma casa nova, cada um com seu quarto, mudando seus hábitos antigos, onde todo mundo se reunia no lar da mãe dela, e ela se sentiu mais uma vez culpada. Além da culpa da maternidade, ela estava se culpando pela sua família mudar por conta dela. Só que essa reorganização trouxe muitos benefícios, como mais suporte para a mãe dela, de 87 anos, e um ambiente acolhedor, onde a casa se tornou um ponto frequente de encontros familiares. Apesar dessa dificuldade inicial, Rosalva reconhece que foi a melhor decisão, porque agora a casa está cheia, é um entra e sai danado, uma dinâmica muito mais feliz e saudável para o bem-estar da família. Rosalva então optou por manter os seus estudos e trabalhos. Mas como mãe, teve muitas vezes que sair do trabalho e de projetos para buscar o seu filho na escola. Isso fazia ela se sentir culpada, porque haviam épocas em que ela acompanhava pouco o desenvolvimento de Fabrício na escola. E ao mesmo tempo, ela achava que não se dedicava tanto ao trabalho. Então o sentimento de culpa sempre a perseguia. Apesar do grande comprometimento motor de Fabrício, os exames iniciais mostravam que ele acompanhava a turma de maneira admirável. Com o passar dos anos, as diferenças foram se acentuando. A escola, que era comprometida com o desenvolvimento de cada aluno, decidiu investir em atividades que explorassem os talentos e as potencialidades de Fabrício. Pintura, informática, robótica e leitura se tornaram áreas nas quais ele brilhou, provando que as limitações não definiriam seu futuro, o que foi fantástico para Fabrício e sua família. Nesse movimento todo, se passaram 10 anos do término do mestrado. Então Rosalva iniciou seu doutorado em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, em um programa super conceituado em 2015, com uma pesquisa em que ela se aproximou da comunidade de Cururupu, com auxílio de contatos locais, incluindo o primo que colocou ela em contato com as comunidades de Cururupu e com gestores das colônias de pescadores. A gente sabe que na vida acadêmica é difícil realizar um trabalho respeitoso e efetivo com a comunidade, mas a Rosalva correu atrás disso com uma estratégia otimista. Para acessar as reservas, ela usou sua habilidade de comunicação essencial numa área onde o acesso é difícil para pesquisadores. E isso não começou assim do nada, né? Na adolescência e parte da juventude, ela era engajada na igreja. Ela já foi catequista para uma turma de 30 alunos, fazia leituras na missa. Então ela já sabia se comunicar e lidava bem com o público. Além de desenvolver essa habilidade quando ela teve bons relacionamentos com seus alunos na escola. Cururupu fica a 4 horas de distância de São Luís, onde a sua família e seu filho moram. Ela também contou com apoio logístico e financeiro através de editais como Proficiência e FAPEMA para cobrir custos. A reserva de Cururupu é composta por 13 comunidades e tornou o seu foco de pesquisa, onde ela realizou mapeamento e buscou refletir sobre a história e lutas do povo da região. Você deve estar se perguntando como Rosalva encarou um doutorado que precisava estar em Cururupu, na sua cidade de Natal, quando ao mesmo tempo tinha que cuidar do filho. Rosalva tinha a rede de apoio da sua família, que permitia que ela realizasse essas viagens para as pesquisas e encontros em sua área. Mas o sentimento de culpa não a deixava. Ela pensava que poderia estar cuidando mais de seu filho, vivenciando o crescimento dele nesses momentos. Mas Rosalva também sabia que o seu propósito como cientista não era apenas acadêmico. Ela estava fazendo isso por Cururupu, um lugar de onde ela veio, sua família também veio de lá. E era através deles, da vontade de se estabilizar financeiramente e da ânsia de trazer respostas através da ciência que sua vida acadêmica ganhava sentido. Rosalva escolheu estudar o extrativismo e a sustentabilidade ambiental por acreditar na importância de cuidar do planeta que considera o nosso lar.
Ela critica a visão dominante de que a natureza deve ser controlada, defendendo que, ao entenderem que fazem parte do ambiente, as pessoas podem adotar uma relação mais harmônica. As comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, entre outros, têm preservado a paisagem com baixo impacto, vivendo em equilíbrio com a natureza. Esse respeito atraiu Rosalva para o arquipélago de Cururupu, localizado nos manguezais amazônicos. Rosalva dedicou-se ao estudo do extrativismo e da sustentabilidade ambiental, onde os trabalhadores tradicionais, em sua maioria, vivem da pesca, uma atividade econômica que enfrenta diversas contradições políticas, sociais, econômicas e ambientais. Algo que eu acho super importante, gente, que a gente não aprende nas universidades, mas que é fundamental na maioria das profissões, é saber se comunicar, negociar, socializar. Precisamos ter sabedoria de entender que a formação vai para além das disciplinas das universidades. Então, outros sujeitos eu estou entrevistando, eu estou observando, porque, por exemplo, quando a gente fica no lugar 1, 2, 3 dias, você dorme, amanhece, almoça, aí você toma café da manhã, você vê como é que é aquela ambiência ao amanhecer, para onde as pessoas vão. Quando a gente faz as rodas de conversa, eles ficam mais à vontade. Em alguns lugares, no início, não, tem uma, assim, meu Deus, quem são eles? O que vieram fazer? Mas depois, quando a gente vai voltando, nos reapresentando, a gente vai criando uma confiança. E aí eles vão falando. Por exemplo, o último campo que eu fiz foi na Resex Baía do Tubarão. Encontrei senhores que, ao contarem suas histórias de vida, se emocionaram tanto, choraram para nós, falando do cuidado que os antigos tinham com eles quando levavam para a pescaria. Outro falou da paixão que tinha do amor que tinha pela esposa, cantou uma música que fez para ela, né? Então, assim, são histórias, histórias e histórias, né? Rosalva sabia se comunicar, estava disposta, com muita coragem, a desenvolver essa habilidade na reserva de Cururupu. Se você quer fazer diferença na vida de comunidades como essa, vá com ética e coragem. Depois do mestrado e muitas idas ao Cururupu, Rosalva já estava mais experiente na vida acadêmica e concluiu a escrita do doutorado. Só faltava apresentar ele para uma banca que iria avaliar e concordar de que ela estava aprovada ou não para virar doutora. Uma banca de doutorado é um grupo de professores especialistas que avaliam a pesquisa final de um estudante de doutorado que dizem: o seu trabalho está de acordo com os princípios e métodos da comunidade científica, contribuindo para a humanidade. Basicamente é isso. Bom, mas nesse dia algo surpreendente aconteceu. Fabrício, o filho de Rosalva, foi internado na UTI. Foi como um soco no estômago. Para além da culpa, ela tinha que lidar com a ausência e o medo de ter o seu filho em um momento tão difícil. E a banca de doutorado, gente, geralmente é assim, ela é marcada com muita antecedência, onde você concilia a agenda do orientador, pesquisadores da banca, a prova na instituição em que você estuda aquela data. Então, mais uma vez, Rosalva se viu em uma situação difícil, que por mais que a gente entenda, só uma mãe é capaz de sentir o peso dessa decisão. Rosalva, então, defendeu seu doutorado e se tornou doutora. A defesa foi muito bacana, porque tinham colegas de turma, de trabalho, ex-alunos que amavam Rosalva, mas o seu filho não estava lá. Ela diz que algumas coisas são muito partidas, sabe? Há um ganho de um lado, mas de outro lado tem uma decisão que exigia muito dela psicologicamente. Então, tudo para ela foi muito difícil de ser conquistado. O doutorado poderia ser o ápice da pesquisa, mas ela publicou um livro sobre o Cururupu e o impacto foi imediato.
Cada professor, cada aluno que lia sua obra sentia um orgulho imenso de ver o território representado com tanto respeito e autenticidade. Em um país onde as desigualdades sociais marcam profundamente o acesso à educação à ciência, Rosalva se tornou uma referência. Seu trabalho trouxe visibilidade para Cururupu e para a luta nas comunidades tradicionais pela preservação ambiental. Ela e Cururupu foram reconhecidas por isso. A tese de doutorado de Rosalva ganhou o prêmio FAPEMA. Ao vencer prêmios, Rosalva não apenas cresceu como cientista, mas colocou as comunidades litorâneas no mapa das decisões ambientais e de conservação. Ela fez questão de ir à comunidade explicar sobre o prêmio, o livro e o que aquilo representa para eles, para ela e para o mundo. Bom, dessas perdas e ausências, eu perguntei a ela: o que te fez forte nesse momento para conseguir se tornar doutora? Ela disse que era fruto de muitas lutas de seu pai, de sua mãe, de seu irmão e de Cururupu, e que não era justo parar. Hoje, Rosalva é professora de geografia da UEMA. Nada disso foi em vão. Ela segue com sua pesquisa em outras comunidades na região com seus alunos que têm muita relação de afeto. E eu não poderia deixar de esquecer que, enquanto isso, Fabrício se formou na escola. Durante a sua trajetória escolar, Fabrício criou laços únicos com colegas, professores e funcionários. Ele era conhecido e querido desde a portaria até a diretoria. Quando chegou o dia da formatura no ensino médio, os depoimentos emocionados dos colegas diziam: conviver com Fabrício foi um privilégio. A formatura também contou com uma exposição de arte chamada Art Evolution, apresentando quadros de Fabrício que ele pintou ao longo dos anos. Para Rosalva, aquele momento foi a confirmação de que todas as escolhas e esforços valeram a pena. Não havia culpa, havia certezas. Ela entendeu que a vida tem diversas dimensões e sabe que a mulher não é só mãe. Ela tem a vida profissional, ela tem o direito de não fazer nada, de ter lazer. E que tá tudo bem, que a sociedade e a família têm que entender. Tem que existir a luta pelos filhos e pelo trabalho, mas a mulher não pode se esquecer de si. Ela sabe que o mundo já deixava a vida dela muito difícil por ser uma mulher negra, periférica e mãe. Então, não seria ela a encarregada de dificultar ainda mais. Obrigada por ouvir o podcast Deuses Cientistas. Ele não poderia ser eternizado sem vocês, minhas e meus ouvintes. E também não poderia ter acontecido sem a edição de Larissa Primo, roteiro e narração de Cananda Heller, pesquisa de Caroline Eulalia, assessoria de Verônica Lima e uma realização da Universidade Afrolatinas. Eu sou muito grata a vocês.